galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, já está ficando recorrente mais um escândalo envolvendo o desgoverno. Agora são gastos milionários da Petrobras com publicidade junto à Rede Globo. Quem poderia imaginar? Mas antes, vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre o escândalo anterior. Teve muitos desdobramentos no dia de ontem. Estou falando do empréstimo para a Argentina, aquela história revelada para o Estadão. E a coisa ficou tão feia que teve até briga com uma jornalista do Estadão, com direito a ter a sua conta invadida, maior confusão, ataques e mais ataques. A turma do PT, destilando todo o seu amor. Vamos falar sobre isso, depois a gente começa a falar sobre a Rede Globo e também falar da Simone Tebet, o que o governo está aprontando a nível econômico, como o governo encontrou soluções para cortar gastos, mas quem vai sofrer com isso é a população, e mais algumas coisinhas para falarmos depois de dois temas seríssimos e que eu acho que vocês vão ficar, pelo menos no primeiro deles, bem chateados. Ontem foi aprovado no Senado o mercado de carbono, com votos de pessoas que eu acho que vocês vão ficar decepcionados. Acreditem se quiser. E antes de falar sobre isso, quero falar como os deputados do PL tentaram obstruir a Câmara e os Valdermínios entraram em campo para ajudar o Lula. Mais uma grande vitória do Valdemar em apoio ao PT que ele tanto ama. E no final, rapaz, saíram as notícias aí de eleição. Valdemar tá demais, viu, gente? Eu não vou falar nada, porque se não der tempo de comentar hoje, eu não vou ficar bem quieto. Mas a outra a gente vai falar. A turma do Valdemar ajudando o Lula a desobstruir a Câmara. Mas vamos começar com o escândalo na Argentina. O próprio Milei postou a notícia no Estadão, como vocês podem ver ali. Coloquei a tradução do Google, no Twitter ele escreveu em português, falando que a casta vermelha agita muitos comunistas furiosos com ações diretas contra mim e meu esforço. A liberdade avança, viva a liberdade. E aí falou uma palavrinha muito suja. Ele colocou a nota do Estadão. E aí logo no início da manhã, toda aquela confusão, e agora. E aí? Tem um escândalo a nível internacional. Não, você pode ter um escândalo envolvendo questões diplomáticas. Vai ter eleição agora, poucas semanas. Então a Simone Tebet entrou em campo, mais uma vez, para tentar defender o desgoverno. Aí tá ali, ó. Lula não me ligou sobre o empréstimo, para a Argentina. Diz a Simone Tebet. Lula não me ligou, disse ela à CNN, despachei com minha secretária de Assuntos Internacionais, que disse que os demais países votariam a favor. Aí, eu nem vou fazer o comentário, vou deixar que o próprio Leonardo Coutinho faça, um jornalista com anos de experiência. Ele fala assim, ó, uma nova versão sobre o empréstimo de $1 bilhão para a falida Argentina. A ministra Simone Tebet nega que agiu sob o comando do presidente Lula. Segundo Tebet, como os demais países votaram a favor, ela votou também. Ou seja, objetividade e técnica que deveriam nos emocionar. Maria vai com as outras. Se todo mundo votou, eu vou votar também. Essa solução é da Simone Tebet, essa explicação dispensa apresentações. Só que a turma do Estadão não comeu essa história. Eles trouxeram algumas informações extras. Mas antes de falar, que eles soltaram a nota explicando tintim por tintim, inclusive de onde saiu a ligação, do telefone de quem, eu quero trazer primeiro essa nota. Vocês vão entender a lógica dos fatos, acho que de uma forma mais fácil, começando por aqui. Planalto diz que empréstimo é para ajudar a Argentina e nega ter atuado para prejudicar Milei. Alguém não acredita no PT? Alguém não acredita? Alguém realmente acha que o Lula iria querer prejudicar alguém da direita? Não, jamais. A Secretaria de Comunicação Social, secunda a presidência, divulgou nota nesta quarta para dizer que o empréstimo de 1 bi, feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, a Argentina, teve como único objetivo ajudar o país com escassez de reservas. Só isso, sem sombra de dúvida, não tem nenhum intento eleitoral. A informação sobre o empréstimo, a ponte concedeu à Argentina para que o FMI pudesse liberar um desembolso de 7,5 bi ao país vizinho, foi revelada pelo Estadão. O Brasil agiu porque, a rigor, o país vizinho não poderia mais ter acesso aos recursos, uma vez que já havia esgotado o limite de crédito. A nota da SECOM diz que, diferentemente do que vem sendo repercutido pela imprensa, o empréstimo não teve intervenção do Lula. O comunicado afirma ainda
que Lula não conversou sobre o empréstimo com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Segundo revelou a colunista Vera Rosa, Tebet deu aval à operação após pedido do presidente. A ministra é governadora do Brasil no CAF. Nas redes sociais, o Planalto iniciou uma campanha para desacreditar a informação. O assessor na Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência, George Marques, gravou um vídeo no qual ele classifica a reportagem de fake, chamou o Estadão de fake news e estimulou as pessoas a compartilharem. Olha agora, bateu, levou, simples e direto. Nossa, quanto amor, hein? Funcionário público falando assim, rapaz. Como bateu, levou, com Bolsonaro seria um caos. Mas vamos lá. Você vê ali, ó. Loêncio Nossa, cara de esquerda. Hoje, um assessor do Planalto usou a expressão bateu, levou. Ele referia-se a duas mulheres jornalistas. Poderia se expressar sem recorrer à figura clássica do macho. É lamentável que o método fatídico do gabinete de Jair Carlos do ódio Bolsonaro volte a nos assombrar. Pronto. Já jogou Bolsonaro no meio da... A culpa é de Bolsonaro. Só faltou falar isso. Tá ali, ó. Daqui por diante vai ser assim. Publicou matéria e fake news. Nós responderemos com apuração de verdade. Bateu, levou. Simples e direto. Ui. Aí vem ali, ó. Margarida Salomão. Parabéns, querido. Obrigado, prefeita. Bacana. Bacana demais. E aí, o clima esquentou no dia de ontem. Sabe como é o PT, né? Sabe como é o PT? Jornalista do Estadão tem conta invadida e sofre ameaça de vazamento. Tem que apurar a informação, gente. Não pode ser assim. Depois reclama. Olha aí, ó. Faz o L agora. Agradece a festa da democracia. Editora executiva do Estadão em Brasília, Andresa Matais, teve invadida a sua conta no GovBR, portal do governo federal que reúne serviços para cidadãos. Golpistas trocaram a senha de acesso da jornalista e exigiram dinheiro para não divulgar dados de seu imposto de renda. Antes da invasão, a jornalista foi atacada nas redes por divulgar nesta quarta uma reportagem com o título Lula atuou em operação para a banca emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Javier Milei. Ela posta isso, tem sua conta invadida e é ameaçada. Pesado, viu? Assinada pela colunista Vera Rosa, que integra a equipe de Andresa Matais no Estadão, a matéria foi contestada pelo governo e por apoiadores de Lula. Uma parte dirigiu ofensas às premiadas jornalistas. Outros tentaram argumentar. Ofensas é meio pesado, né? Será que a imprensa vai... Cadê chamar de gabinete do ódio? Cadê falar o que realmente está acontecendo? Cadê falar que existe uma perseguição? Uma máquina organizada de destruição de pessoas? Cadê? Assessor da presidência, Jorge Marques, associou setores da grande imprensa à extrema-direita e ao gabinete do ódio. Pronto. O Estadão agora virou o gabinete do ódio. Em comentário no X, né? O servidor afirmou que Lula não interferiu para a aprovação do empréstimo, uma vez que a decisão teria sido tomada pela diretoria do banco. E na postagem seguinte ele escreveu, que é o que eu mostrei, né? Bateu, levou. Em resposta, Andresa Matais chegou lá, ele botou 11.306,90. Uma referência à remuneração mensal recebida pelo assessor, pelo cargo que exerce na Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência. Como todo servidor público, os dados são públicos, todo mundo pode ter acesso à conta, ele ganha. A divulgação dos salários na rede social, contudo, irritou alguns apoiadores do governo. Os petistas ficaram com raiva. Gente, informação pública, você pode tomar com raiva. Que interpretaram a exposição como um ataque pessoal ao assessor. Após esse episódio, as hostilidades a Andresa Matais aumentaram. Cadê agora aquela história, né? Mulher protege mulher, mulher deve... tem até uma frase para isso, um jargão, esqueci agora. Cadê? Todas unidas venceremos, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, né? É isso, pronto. Mexeu com uma, mexeu com todas. Cadê, rapaz? Cadê as nobres deputadas de esquerda, as celebridades para sair em defesa da Andresa Matais? Teve uma conta... sofreu inúmeros ataques. Teve a conta invadida, ainda foi vítima de chantagem. Dinheiro para liberar. Rapaz. No final do dia, a jornalista teve sua conta no gov.br invadida por e-mail. Golpistas exigiram dinheiro
para não vazar informações pessoais. Ela diz que tomará as providências necessárias. Aí o Capelli bota a opinião dele, né? O assessor da presidência tem o direito e até mesmo o dever funcional de usar as redes sociais para contestar reportagens e esclarecer pontos que julgue pertinentes. Mas associar o veículo de imprensa à extrema-direita e o gabinete do ódio para tentar desqualificá-lo é no mínimo imprudente. Aí você vê algumas postagens, né? Aqui foi a Andresa postando o valor, 11,306,90. A conta dela não existe mais no Twitter. Foi desativada, apagada, excluída. Não tem mais, mas eu achei os prints. Aí tá ali, ó, a Andresa Matais, a editora de extrema-direita do Estadão, em vez de responder a denúncia de fake news, postou o salário de quem fez a denúncia, jornalismo fascista e mau caráter que sequer se digna a fazer uma retratação. Tá vendo como é o PT, né? Tá sentindo como é o clima do PT, né? Eita beleza! Aqui é a postagem que o Marx fez, ó. Moçada, a extrema-direita e o gabinete de ódio estão aí vivíssimos, anabolizados com setores da grande imprensa brasileira, são irmãos siameses. Apenas com organização, diálogo e colaboração verídica, essa rede de desinformação será desbaratada. Ou isso, ou seremos engolidos. O Estadão agora virou bolsonarista. Pronto. Menos a Globo. Todo mundo é do mal. Menos a Rede Globo, né? Porque tá com vocês até o talo. Aí, aqui é um exemplo para mostrar para vocês, ó. Este post pertence a uma conta que não existe mais. Não sei se ela desativou a conta. Acho que ela desativou, né? Foram tantos ataques que ela sofreu, deve ter ficado abalada. Aí, ó, Pablo Vilaça também, celebridade. Editora executiva de política de jornal repugnante. Irritada porque uma das várias notícias falsas que o veículo publica foi desmentida, decide que uma resposta aceitável é mencionar o salário do servidor que a desmentiu. Informação pública. E daí? Aí, o que a rede também fez, né? Os petistas pegaram, por exemplo, postagens antigas dela, 11 de novembro de 21, que ela fala que a candidatura de Moro vai tirar Lula da zona de proteção em que se encontra e jogar Bolsonaro para o mesmo lado do petista. Serão 2, Lula e Bolsonaro, contra 1, o Moro. Começou a nova temporada da política e ela promete. Aí tá ali, ó. Andresa não vai se retratar pela mentira que transformou em notícia para alimentar a horda bolsonarista. Ela precisaria antes se retratar por outras coisas. Que outras coisas? Sei lá. Não sei. Ela falar que Bolsonaro e Lula é legais, Moro seria opção, ela prefere o Moro. Deu a entender? Seria lavajatista? Meu Deus! Temos que persegui-la. É isso que vai acontecer? Nossa senhora, hein? Que perseguiçãozinha do amor. Com muito amor, né? Que só os petistas têm para oferecer. E aí, por isso que eu falei, né? A gente construir para ficar mais fácil de entender. E aí, após todos os ataques sofridos, vocês estão vendo, trouxe aqui só um pequeno resumo, mas você vê que a nota do Capelli, que fala, você entendeu mais ou menos o que aconteceu nas redes, a turma do Estadão voltou. Vocês estão vendo quem tá postando fake news? Aí fala assim, ó, entenda como Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição da Argentina. Aí eles contam mais ou menos a mesma história e agora contam o nome do santo. Eles tinham contado o milagre, agora contou o santo. A ligação partiu do gabinete do ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial para assuntos internacionais da presidência. Foi preciso telefonar várias vezes para Tebet na tentativa de localizá-lo. Falando aqui, ó, ligou mais de uma vez e ainda foi do gabinete do Celso Amorim. E aí, o PT vai falar que é mentira? A ação ocorreu às vésperas na vida do Sérgio Massa. E, eu não vou ler a matéria toda, mas pela manchete, vocês conseguem entender do que se trata, é só para mostrar a reação do Estadão perante tudo isso. Veja os casos em que Simone Tebet recuou de declarações. E aí ele sai mostrando assim, o dia que a Simone Tebet falou uma coisa e quanto tempo depois ela falou outra. E o primeiro exemplo que eles citam é o caso do Marcinho Pokémon. Que a Simone Tebet falou, não, ninguém falou disso, não teve nenhuma conversa sobre esse tema, blá, 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 tititi. No seguinte, não é o Lula. Não, o Lula, eu tô aqui para ajudar, né, para isso, aquilo, outro. Tanto tá ali, ó. Esta não é a primeira vez que Tebet tenta desmentir notícias que podem colocar o governo em situação desconfortável. A escolha do presidente do IBGE e a promessa de déficit zero estão entre os temas que mostram as idas e vindas da ministra.
e eles saem listando, né? Então, bate que... dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. E tá assim. E aí, nesse meio tempo, muita gente se perguntou, cadê a Globo? Cadê a Globo? A Globo não fala nada. A Globo não fala nada? Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei por que a Globo não fala nada. O que eu sei é que a Folha de São Paulo ontem nos conta que a Petrobras pagou quase 4 milhões à Globo por comercial inédito no Jornal Nacional. E, gente, não é uma série de comerciais. Por um único comercial. Um único comercial. Umzinho. Quase 4 milhões. Mas o que eu queria saber mesmo é porque a Globo abafou o caso de ontem. Esse daí da Argentina. Que é prejudicar o Lula, né? Esse William Bonner tá demais, mas tá ali, ó. Quem assistia a edição do Jornal Nacional na última terça teve a atenção roubada por um comercial da Petrobras, exibido entre a escalada, como são chamadas as manchetes do dia, lidas na abertura do telejornal, e as notícias apresentadas por Bonner e Renata Vasconcelos. A grande novidade foi o tempo do intervalo, 120 segundos. Uma eternidade na televisão. Publicidade? Era uma peça especial em comemoração aos 70 anos da empresa estatal, comemorado nesse ano. Vamos comemorar 70 anos da Petrobras, pagando quase 4 milhões à Globo. É aniversário da Petrobras, mas quem ganha presente é a Globo. Meu Deus, que sensacional! O formato inédito na história da emissora foi negociado diretamente entre a Petrobras e a Globo. Oficialmente, foi chamado Golden Break duplo, por ter o dobro de tempo de um comercial vendido nesse espaço, que costuma ter 30 segundos ou no máximo até 1 minuto de duração. Golden Break é a prática publicitária em que uma marca paga para ter um comercial na TV com apenas sua marca, sem outros anunciantes, sejam concorrentes ou não. Todas as emissoras, mas especialmente a Globo, têm essa venda. O intervalo exclusivo do Jornal Nacional tem um preço fixo estipulado em tabela comercial e não são concedidos descontos na negociação. Segundo valores disponíveis no site comercial da Globo, um Golden Break de 1 minuto no Jornal Nacional custa cerca de 1,9 milhões. Como a Petrobras precisou do dobro do tempo, a empresa pagou cerca de 3,8 milhões à Rede Globo. E só para complementar, aqui é o valor econômico, que é do Grupo Globo. Aqui não é um Golden Break, né? Aqui é uma página inteira da PEX. Olha só. Quanto custa uma página inteira? Eu espero que não seja 4 milhões, né? Pelo amor de Deus. Que aí, pô, ninguém mais lê jornal. Espero que seja bem baratinho, né? 4 reais. Pô, devia vir no pacote. É por isso que a Globo fica abafando os escândalos contra Lula, gente. Esse é o Brasil. O Brasil voltou. O Brasil voltou! Graças a meu bom Deus. E continuando aqui, pra gente falar da senhorita Simone Tebet. Isso daqui a Globo falou, né? Pra dar aquela ajudinha, aquele empurrão. Ministra do Planejamento diz que é mais fácil elevar a arrecadação do que cortar gastos. Gente, elevar a arrecadação não é você, como eu posso falar, você elevar a arrecadação das empresas, as empresas ganharem mais dinheiro. Não, elevar a arrecadação é aumentar imposto. É isso que eu tô falando. É mais fácil aumentar imposto, né, aumentar a coisa que você pega ali, do que cortar gastos. É o que ela tá falando. É porque é uma palavra bonita, né? O pagador de imposto, ele olha e escuta, não, arrecadação, não é isso aí, não, tem que arrecadar mesmo. Aí você fala assim, irmão, tu sabe como é que arrecada? Não, é você pagando imposto. Aí a ficha cai. Tebet participou da audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Ela afirmou que a Secretaria do Planejamento avalia a qualidade das despesas para eventuais revisões. E eles acharam algumas coisas que dava para cortar. Algumas. A gente chega lá. Arcabouço fiscal vai fracassar se não houver corte de gasto, né? Para reforçar. Simone, tem que cortar gasto, irmão. Eu sei que vocês querem aumentar a arrecadação, mas ainda assim tem que cortar gasto, senão não vai dar certo. O pacote de medidas do governo para aumentar a arrecadação está superestimado e não garante o cumprimento das metas previstas no arcabouço fiscal. Ele também critica a tentativa do governo de rever regras contábeis para colocar em dia o pagamento de precatórios. Lá vai o Lula, né? Vai deixar o precatório de lado? Mas tudo bem. E aí o governo achou um jeito de cortar gasto.
Achou um jeito. Senado autoriza governo a gastar menos com a saúde. Pronto. Pronto, gente. A redução do piso da saúde neste ano está alinhado aos interesses da equipe econômica que tentava resolver um imbróglio ligado ao tema. O problema surgiu porque a sanção do novo arcabouço fiscal foi revogada de forma imediata. O antigo teto de gastos que previa um patamar menor para a área. Então agora vai ter, e agora o governo resolveu, e agora tá tudo lindo, maravilhoso. Pronto, cortou gasto. Vocês não querem cortar gasto? Vamos cortar o gasto do salário do povo. Simples assim. Rapaz, o Lula tá demais. Faz o L. Eu achava que devia cortar na verba de publicidade. Mas aí a Globo para de falar bem, né? A Globo para de ajudar, né? Aí não pode. Aí não pode. Rapaz, o Brasil voltou, gente. O Brasil voltou. Ainda voltou com a ajuda do Valdemar e os Valdeminions. Oposição faz paredão humano para obstruir votação na Câmara. A gente critica, a vez ou outra, os deputados da direita. A gente fala, pô, os caras às vezes, sei lá, faz uma besteira aqui, uma besteira acolá. Mas entre os nossos deputados inexperientes e qualquer outro deputado de centrão e de esquerda, eu prefiro os nossos deputados inexperientes e que às vezes fazem uma maluquice. Porque pelo menos tem um bom coração. E os nossos deputados tentam. Ontem eles tentaram. Vamos obstruir, vamos obstruir, vamos obstruir. E tá ali, ó. O PL fez há pouco uma espécie de paredão humano para convencer seus deputados a não registrarem presença no plenário da Câmara. E com isso, tentarem impedir que fosse atingido o quórum de 257 presentes. Impedir, não tem quórum mínimo para votação. Tentaram. É que é para iniciar a votação, para de lei, que tributo de investimento é oficioso e fundo exclusivo. Colocar pressão no governo. Obstruir mesmo a pauta. Por quê? Porque estão sabotando o país com inúmeras coisas. Vide aí o marco temporal, vide lá meu corpo, minhas regras, vide negócio, contribuição sindical, tantas outras que foi via judiciário. No kit obstrução do PL, assessores estavam posicionados nas entradas do plenário para conscientizar os deputados que entravam a não assinalarem a presença. Até os assessores, os nossos deputados de direita mesmo levaram. Mesmo assim, por volta das 19 horas, 9 dos 99, ou seja, 9 Valderminions, 9 garotos do Valdemar, assinalaram a presença. O mais inusitado, porém, foi que o quórum foi atingido por um deputado do PL. Tinha 256. Para funcionar, tinha que ter 257. E aí que aparece Ícaro de Valmy. Ele fez questão de se registrar, garantindo o total de 257 e quebrando a obstrução. Tudo foi em vão. No fim das contas, Lira decidiu não pautar o operador oficial. Não foi em vão. Não foi em vão. Porque já virou notícia para mostrar. Já virou derrota. Que tentou e perdeu. Se não tivesse batido 256, ia mostrar. Deputados do PL conseguiram. A direita obstruiu. Ia mostrar a força da oposição. Valdemar, mais uma vez, sabota os deputados bolsonaristas. Porque não vai acontecer nada com esses 9. E esses 9 não fazem nada que o Valdemar não deixe. Esse é o Valdemar da Costa Neto. Assim, se ele tinha 10 máscaras, já caiu 7. Mas a turma tá assim porque precisa ter um partido. A sorte do Valdemar é que a política nacional precisa ter um partido. Porque já tá claro o que é o Valdemar. Tá claro que o PL é no máximo um partido de aluguel. É tudo da boca pra fora, o tempo todo. Mas, nossa senhora, quem que compra esse discurso mais, né? Parabéns, Valdemar. Graças aos seus grandes garotos, né? Não, mas na hora da votação importante, vamos votar todos juntos. Valeu, tamo junto. Confia no Valdemar. E agora assunto polêmico, viu? Assunto polêmico, mas não tem como deixar de comentar, gente, porque é um tema que, pra mim, é bem caro, porque eu tô comentando sobre isso tem um bom tempo. Então, em relação à minha consciência ficar limpa, eu vou ter que comentar sobre isso. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Tô falando aqui, vou fazer vários disclaimers ao longo, assim, ó. Não acho que as pessoas, inclusive algumas, têm um má coração. Eu acho que muitas vezes estão desinformados, acreditaram no conto da carochinha. Tô achando que realmente vai ter algum tipo de ganho pro Brasil. Acho que não vai. Acho que tomaram 1-0. Mas já de manhã cedo,
Comissão do Senado deve votar projeto que regulamenta mercado de carbono. Mas assim, nem tinha votado ainda. Ela assim, ó, na ordem do dia tá programado, deve votar hoje. Aí o Renato pergunta, o que foi oferecido aos parlamentares que fingem defender o agro para apoiarem um crédito de carbono? E Renato não estaria mais certo nessa pergunta, viu? Do que, sei lá, se ele tivesse realmente, sei lá, olhado numa bola de cristal. Mas chutou no ângulo. O mercado de crédito de carbono é aprovado no Senado, com exceção para o agronegócio. O agronegócio eu acho que vai ficar de boa, né? Não, tô de fora, tô livre. Tá bom. A gente vai falar até sobre isso. O Senado aprovou, na manhã de quarta, o projeto de lei que regula o mercado de crédito de carbono. Uma das prioridades do governo federal. É prioridade do Lula. Você quer me fazer acreditar? Vocês sabem o que o projeto é. Mas eu fico de cara assim, como é que os deputados não percebem que o que é uma prioridade pro Lula vai fazer mal pro Brasil? Os deputados realmente acreditam que o Lula vai colocar como prioridade algum projeto que vai ser bom para o país? Será que os deputados não percebem os debates que estão acontecendo fora do país? Será que os deputados eles não veem o que aconteceu em outros países, inclusive no ramo do agronegócio, como Holanda, né? Putz, como é o nome daquele país pequenininho que proibiu os fertilizantes? Sri Lanka tirou os fertilizantes químicos, só começou esse fertilizante orgânico. É um caos. Mas beleza. O texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente de forma terminativa atende a uma demanda do agronegócio. As atividades primárias do agro ficam fora do mercado regulado, sendo enquadradas no mercado voluntário. Participa se quiser, né? Tiraram deles da reta e o resto do país que se exploda. Como se o preço dos outros produtos não fosse aumentar, porque nenhum industriário, grande empresário vai assumir esse prejuízo. Ele vai repassar o custo para a sociedade. Então, irmão, todo mundo vai pagar. A proposta foi aprovada por unanimidade. Todos os senadores da Comissão de Meio Ambiente estavam lá ontem, todos votaram a favor. Todos. O texto aprovado manteve a sugestão do governo de que o não cumprimento das regras, a gente vai falar mais um pouco dessas punições daqui a pouco, pode causar multa de até 5% no faturamento bruto da empresa. Houve acordo entre o governo federal e a bancada ruralista na figura da FPA para que o agro não fique dentro do mercado voluntário. Outro ponto da proposta diz respeito aos povos indígenas ou comunidades tradicionais. Pelo texto, esses grupos poderão ter o direito a comercializar créditos de carbono das áreas que ocupam. Vocês acham que os indígenas vão ver a cor desse dinheiro? Com tudo que vocês estão vendo de desdobramento CPI das ONGs, a própria ONG, Fundo Amazônia e tudo mais que existe no Brasil, vocês acham que os indígenas vão ver a cor deste dinheiro depois de diversas denúncias de índios, falando da FUNAI, de fulano, ciclano, beltrano, mostrando a miséria que vários deles vivem? Vocês acham que eles verão a cor desse dinheiro? Esse dinheiro vai ir para a ONG. Antes de mostrar para vocês a votação, quero finalmente trazer essa matéria que tá aqui em vídeo, tem 3 dias seguidos, 5 dias seguidos a gente não comenta. Mas eu te entendo, porque chega a hora, ela vai chegar a hora e vai encaixar muito bem. Hoje melhor do que nunca. Matéria da BBC. O Wellington Santos, ele coloca ali, ó, PL 412/2022, que foi aprovado pela Leila. Por onde isso passou, deixou um prejuízo absurdo, tanto para a economia quanto para o agro. Tudo vai encarecer. Tá ali, ó. Crédito de carbono pode ser pior do que não fazer nada contra o desmatamento, aponta a ProPublica. Embora o mercado de carbono tenha gerado muito entusiasmo recentemente, inclusive nos Estados Unidos, há cada vez mais evidências de que eles não renderam e não vão render o benefício climático desejado. É o que mostra uma reportagem publicada na quarta, dia 22, pela ProPublica, a Organização Americana de Jornalismo Investigativo Independente. No entanto, de acordo com a publicação, a empolgação com tais planos tem deixado muitos dos seus defensores cegos para o fato de que, cada vez mais, surgem evidências de que tais sistemas não trouxeram e tampouco trarão no futuro o benefício climático desejado. A gente comentou, acho que ontem ou foi anteontem, aquela nota da G1, uma denúncia, né, de fraude.
onde empresas estavam usando terra que nem deles eram, né? Terras públicas para vender crédito de carbono de terra pública não era deles. E a Verra, a maior certificadora internacional, né? Dando o aval. Uma fraude internacional. Pesquisa, né? Os estudos e relatórios governamentais publicados ao redor do mundo e contratou uma análise de satélite independente para avaliar o quanto restava de um projeto de preservação florestal que começou a vender créditos em 2013. 4 anos depois, só havia florestas em metade da área do projeto de preservação. Diz assim, ó, fez o estudo na área, falou assim, ó, vamos aqui, vamos monitorar essa área, botou lá, radar. Aí, passado 4 anos, a floresta diminuiu, mas eles continuaram vendendo a mesma quantidade de crédito de carbono. E qual o ponto aqui? Fiscalização, controle. Como é que vai ser esse gerenciamento? Vai ter fiscal para todos os cantos? Então, a gente vai criar um mercado que vai começar a financiar inúmeros fiscais, né? Vai controlar tudo e todos. Meu Deus do céu. Mais governo no cangote do cidadão. A conclusão da ProPublica é que os créditos de carbono não compensaram a quantidade de poluição que se esperava ou não trouxeram ganhos que foram rapidamente revertidos ou que não podiam ser comprovados e medidos. Crédito de carbono, agora vai. Um argumento repetido pelos defensores dos sistemas é que as tentativas feitas até agora não tinham dado a eles uma chance real de funcionar. Isso porque muitos projetos venderam créditos em um mercado voluntário para empresas que queriam ter uma imagem pública mais verde ou atrair consumidores que se preocupam com o meio ambiente. Isso não permitiu que eles gerassem dinheiro suficiente para dar certo. Mas agora vai, né? É a história do deturpar o Marx. Não, ele deturpar o Marx. Mas agora vai fazer diferente. Agora não vai ser o mercado voluntário, agora vai ser o mercado pago. Então agora vai dar certo. Agora vai dar certo, né? Aí eu fui atrás da votação, porque foi unanimidade. Todos votaram a favor. Mas antes, vamos olhar mais uma vez aqui as punições. Se você não cumprir a regra do Lula, você pode pagar até 5 milhões, ou 5% do faturamento bruto da empresa. Ainda pode ter embargo assim, ó. Não, embargar aqui por hora, não pode trabalhar, vamos suspender temporariamente. Perda de benefícios fiscais, linhas de financiamento, não tem mais dinheiro, não, acabou. Vai pagar mais imposto. Proibição de contratação com a administração pública por 3 anos e cancelamento de registro. Depende do cara. Cancelado. Acabou a empresa. Acabou. E assim, não tem acabou, né? Porque quando a empresa quebra, acabou, perdeu o registro, o cara não pode criar outra, né? Ele vai ficar negativado. Ele vai ter que acabar vendendo, né? Pro grandão, pros grandes campeões nacionais, que vai lá e vai comprar. Vocês estão vendo aí, né? Você sabe isso vai dar. E aí eu fui olhar a votação, gente. Nos últimos dias eu falei várias vezes que eu não queria dividir a direita, né? Mas... é que não dá, véio. É assim, um mínimo de coerência. Sim. Efraim Filho, Confúcio Moura, Giordano, a própria Leila, Alessandro Vieira. Esses aí, literalmente, não tem nem o que esperar. Eu nem coloquei ela em cima. O Zequinha Marinho, tô vendo agora. Isso pra mim é bem decepcionante, porque o Zequinha Marinho, inclusive, ele tá na CPI das ONGs, né? E vem fazendo um bom trabalho na CPI das ONGs. Votou a favor. O cara tá na CPI das ONGs e votou a favor. Então, assim, mas o restante ali fala, esses caras aí é tudo governista, beleza. Cajuru votou a favor. Você esperava algo diferente do Cajuru? Você esperava algo diferente do Contarato? Do Jacques Wagner? Do PT, esse governo da Bahia? Não. Aí você olha ali, né? Os nomes que eu destaquei. Vou começar por baixo. O Heinz. Pô, o Heinz era um cara da direita. Também votou a favor, Heinz. Pô, irmão, como é que você faz isso? Jaime Begatoli. Um pouco pro meio. Do PL, né? Mas Valdermínio, tudo bem. E aí vem 2 bem polêmicos, né? Rogério Marinho votou sim. Líder da oposição. Aí também tem um ponto. Vou passar um pano. Às vezes o cara fala assim, ó, a gente ia perder. Pra gente não perder, a gente negociou que, pô, a gente vota assim, mas tira o agro. A gente vota assim, mas poupa o agro. Pode ter sido isso. Né? A gente era certeza que ia perder.
A maior parte é governista, etc, tudo mais, né? Então faz isso daí. Enfim. E além do Rogério Marinho, também a Tereza Cristina. Então, vamos botar essa possibilidade, né? Às vezes o cara não fez. Eu não acho que por maldade, acho que não foi. Não acho que foi por maldade, mas é decepcionante. É decepcionante. Aí, ainda daquela, né? Você critica, mas também tenta trazer um pouquinho de solução. Essa postagem aqui do Carlos não foi para essas pessoas. Essa postagem aqui do Carlos foi de 6h50 da manhã de ontem. Nem estava confirmado que essa votação aconteceria. Então eu tô fazendo esse disclaimer. Pra não achar, está. Não. Falando sério. Aqui é uma postagem para eu elogiar Jair Messias Bolsonaro. Não é o Carlos, mas o Jair Messias Bolsonaro. Que é que criou os filhos dele, né? E é o que eu falo para vocês. É por isso que, inclusive, eu passo tanto pano para Bolsonaro. Porque eu olho para Bolsonaro, eu vejo um político diferenciado. Eu vejo um político que realmente entendeu, sabe, esse embate que realmente existe. Esquerda versus direita, conservadores revolucionários, sei lá, velho, da mamãe versus contra a turma do mal, sei lá como você quer definir, sabe? Soberanistas versus globalistas, qualquer nome que você quiser pensar. Mas, obviamente, a sociedade hoje, ela está dividida. Ela tem dois polos, assim, que são claros. O que um lado defende e o outro lado. As pessoas... Eu acho que eu tô do outro lado, porque do lado do Lula eu não quero estar de jeito nenhum. E você vê os posicionamentos do Bolsonaro, você vê, por exemplo, o que Bolsonaro destacou na reforma tributária. O que Bolsonaro falou até agora, gente, eu não vi um senador. E olha que eu digo pra vocês, eu tentei entrar em contato, entrei, alguns né, responderam, falei, olha, isso aqui, aquilo outro. Mas desde então eu não vi entrar em campo e falar, não, isso aí mesmo, imposto do pecado, vamos trabalhar para derrubar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi um monte, viu? Não foi pouco, não. E vários responderam. E aí ontem, antes do crédito de carbono ser aprovado, muito antes, então esse tweet, mais uma vez, não é direcionado para aquela turma. E eu não acho que aquela turma fez de maldade. Tem a possibilidade de um acordo, pô, vai prejudicar tudo, então pelo menos tira o agro. Ou às vezes, pô, sei lá, falta de conhecimento, enfim. O Carlos me posta tudo aqui. E que eu acho que seria um comportamento que, sei lá, Bolsonaro teria na presidência, seria um cara que compraria essa briga. Emenda à Lei Orgânica do Rio, para barrar o SG. Apresentamos uma emenda à Constituição Municipal do Rio de Janeiro para impedir o uso de critérios ESG pela Prefeitura do Rio na elaboração e execução do orçamento municipal, bem como para a proibição de lançamentos de títulos da dívida com base nesses mesmos critérios. O Carlos Bolsonaro viu o que o Lula está fazendo, que é o título da dívida verde, né? E não, no Rio não. Não pode fazer. Lastreado aí em critério verde. Acabou. Não. Nem direcionar orçamento com base nisso. A ideia é simples. Evitar que o dinheiro suado do trabalhador seja aplicado em falácias como combate às mudanças climáticas, fomento ao emprego de gente em função de critérios de diversidade e não de mérito e capacidade. O Carlos só quer garantir, ó, você vai contratar alguém porque essa pessoa é capacitada, não porque ela tem um cabelo azul. Dinheiro público deve ir para asfaltamento, obras de saneamento, drenagem, transporte, educação de qualidade, saúde pública eficiente. Meu Deus, velho. Não para delírios ecológicos e de lacração da moda. Sério, pessoal. Eu quero demais. Eu peço demais de desejar políticos com esta visão de mundo. E aqui não é só o Carlos, não. Tenho certeza que a gente tem uns deputados que são assim. Mas porque ele fez esse tweet ontem, eu achei que foi, sabe, casou bem com o tema. Uma das preocupações mais básicas desta proposta, a proteção do micro, pequeno e médio empreendedor, que provavelmente será esmagado pelo conjunto de regras dos critérios SG no futuro próximo, como a exigência de instalação de filtros antipoluentes caros, contratação por diversidade, né, cabelo colorido, ideologia de gênero, no lugar de capacidade, né, está sendo as pautas identitárias, restrição de envio de carros a combustão, alíquotas diferenciadas com base em critérios verdes, entre outras. Os negócios do Rio não serão emparedados com dinheiro do pagador de impostos se depender de nós. Vale sempre lembrar que o Brasil é um dos gigantes que menos polui no mundo. Nessa questão, como em quase todas as outras, o isentão, ou seja, a direita permitida, está mais encaixada com a esquerda do que a porca com parafuso. E por isso que eu fiz várias vezes o disclaimer para o Carlos está falando da... Não, ele fez a postagem muito tempo antes.
eu não acho que o Rogério Marinho é um isentão. Não acho que a Tereza Cristina também seria um isentão. Óbvio que não. Aqui se encaixa muito mais ao Zema. Esse sim, pegou o avião, foi lá na ONU pra falar, ó, vamos aqui fazer emissão zero. E o Novo defende abertamente o mercado de carbono. Aí é totalmente diferente. É o Zema lá com o Vale do Jequitinhonha. Coisa diferente. Eu vou dar, a coisa de dúvida, porque eu sempre vejo esses deputados defendendo nossas pautas. Eu acho que no máximo que o cara errou. Aí também tudo tem limite, né? Mas que eu fiquei triste, viu? Fiquei triste. Quando li essa notícia, vi quem votou. E aí nos últimos dias que eu falo a você, gente, eu não vou dividir a direita, não vou dividir a direita. Mas agora, já que votou, eu vou falar também, né? Mas enfim, eu sempre leio tudo que sai na imprensa. Eu não trago tudo em vídeo. É até pra vocês entenderem como é até o meu processo, né? Não é assim, eu abri 30 notícias, as 30 notícias que eu li, eu boto as 30 e acabou. Não, eu literalmente leio tudo que sai. Até as matérias com título idiota, eu falo, não, vou abrir, vou ler. Porque tem matéria que o título é besta, mas o conteúdo é interessante. E a Tereza Cristina, ela concedeu uma entrevista no final de setembro. Pra Veja. Eu li. Falei, ó, a direita vai se unir. E aí perguntava assim, ó, a regulamentação do mercado de carbono tem sido algo bastante presente nas suas falas. A senhora vê uma aprovação no horizonte. Ela tá falando sempre, né? Mas ainda assim eu quero acreditar que ela, sei lá, ela realmente acredita que vai ser uma melhora pro Brasil. Eu acho que eles realmente acreditam nessa forma. Porque ela fala assim, ó, o pai do governo é bom, mas tímido. Precisamos ampliá-lo. O Brasil tem a oportunidade de ser líder em crédito de carbono. Temos a matriz energética mais limpa do mundo, a agricultura altamente sustentável. E as nossas indústrias estarão abrigadas nesse mercado para fazer as compensações. É preciso regular, mas temos que fazer da maneira correta, fazer esse mercado do tamanho que ele deve ter. O Brasil precisa de protagonista. Ministra, isso vai dar errado, ministra. Vai dar errado. Confia em mim, sabe? Não confie, não. Não confie no Lula. Pronto. Não precisa confiar em mim. Eu sou um Zé Ninguém. Mas não confie no Lula. Não tinha visto. Falei, não vou ter essa notícia para depois. Enfim, não aconteceu. E vamos lá. Vida que segue. Todo mundo tá de boa ainda. Aí veja só como são as coisas. Vamos melhorar um pouco esse debate. Trazer uma questão séria mesmo, de verdade. Deixa agora qualquer tristeza que você tenha ficado de lado. Ou qualquer insatisfação também. Escuta isso aqui, que isso aqui é importante. De verdade mesmo. Esquece tudo que eu vi até agora. Só aquela notícia da BBC falando que o crédito não funciona. E ele fala sobre a questão da publicidade. Não, muitas empresas aí estão em busca de uma publicidade, né? Que querem se mostrar limpinhas, cheirosas, etc e tudo mais. No final do dia é tudo uma confusãozinha muito descarada. Tendo essa informação em mente, aconteceu essa nota. Fazemos ações ESG para ter o benefício da dúvida em momentos de crise, diz diretora da Braskem. Uai, não é para salvar o planeta? Não é para melhorar as questões sociais? Não é para garantir uma melhor governança? Não. Não é para nada disso. É para ter o benefício da dúvida. Mas é marketing, então é tudo pelo marketing. Durante o evento PR ao Cubo de ESG, realizado pelo Itaú, a executiva destacou que o diálogo com a sociedade é mais difícil, não só pela Braskem, sua empresa B2B, né, que seria business to business, empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas, mas também pela imagem que as pessoas têm de uma petroquímica. Gente, vem cá, vocês têm alguma imagem negativa de uma petroquímica? Porque eu cresci num Brasil que as pessoas sonhavam em trabalhar na petroquímica. Eu cresci num Brasil onde eu conhecia pessoas que se orgulhavam de falar que trabalhavam no polo petroquímico de Camaçari. Esse é o Brasil que eu nasci e vivi. E o Brasil que eu conheço. Produzimos química e plástico. A sociedade tem um questionamento muito grande sobre esse produto. Não tem, não. Não o Brasil que eu cresci, vivi e conheci. Segundo Sivieri, a imagem que a sociedade tem de uma petroquímica ainda é a visão antiga de fumaça e emissões poluentes. Não. A imagem que eu conheci é de grandes empresas que contratam muita gente, pagam bons salários, dão uma baita condição, que tem um restaurante bacana, o cara come bem. As empresas são assim, as indústrias, que todo mundo sonha em trabalhar, que tem plano de saúde. Nossa, às vezes tem um ônibus da rota que tu te pega em casa. Essa é a imagem que eu conheci. Bons salários, chance de crescer na empresa, sabe? É uma história de transformação social. Essa é a história que eu conheço das petroquímicas. Por que a gente faz marketing em uma empresa B2B?
Porque nem para o cidadão comum eles vendem. Isso não muda o valor na gôndola. Eu não vendo uma grama a mais de polietileno ou PVC porque fiz o detal. É investimento. Fazemos para ter o benefício da dúvida. Em um momento de crise, que a gente for acusado de alguma coisa, as pessoas vão falar. Eu lembro da Braskem fazendo uma série de coisas. Ela tem metas, compromissos. Então deixa eu entender melhor. É o benefício da dúvida. Ou seja, é para ter uma imagem bonitinha perante os canceladores e a sociedade que se exploda. A executiva destaca que houve uma mudança significativa no setor nos últimos anos, com a inclusão de processos e ações que permitiam o setor incluir pautas da agenda SG. Hoje não tem espaço para as empresas não falarem. Tem não? Eu quero ver aparecer uma empresa no Brasil com preço atrativo, se ela não vende. Eu me pergunto quem é que deixa de comprar nessas varejistas, quando não tinha imposto, né? Shopee, AliExpress, porque a empresa, né, que fez a minha blusinha da Shopee Meu Deus do céu. Que balela. Uma empresa hoje que só gera empregos e paga impostos não existe. Ela tem que mostrar qual é o seu propósito e o seu compromisso. Fazendo pouco. Eu chutaria que 90% das empresas no Brasil, 90%, é isso aí. Paga imposto e gera emprego. Só isso. Ela não tem propósito. Só gera lucro. Nem compromisso. E eu ainda vou valendo que esses empresários só pagam impostos e geram emprego. Esses bandidos, né? Só fala assim, esses bandidos, esses vagabundos. Eu tenho quase certeza que se você botar na ponta da linha o quanto que essas pessoas ajudam, caridade aqui, um patrocíniozinho pro o time de futebol do campinho, do bairro, da comunidade, contra o que esses grandes fazem, eu ainda acho que a ajuda real tá nesses empresários. Não, me dá um dinheiro aí, cidadão, porque tem ali, não, tem uma campanha aqui de final do ano, vamos dar aqui, dar uns panetones, uns refrigerantezinhos, fazer o Natal do pobre. Eu acho que essa turma ajuda mais, viu? Esse empresário aí, ó, que só gera emprego e paga imposto. Para ela, embora o setor tenha avançado, é preciso lembrar que uma mudança impacte o mercado todo depende não só de um setor específico, mas de toda a cadeia produtiva, permitindo uma evolução em conjunto. Ou seja, quando você tem uma medida tipo o mercado de carbono, você está dando um direcionamento para tudo, gente. Se já tem um mercado obrigatório, vocês acham que quem está sendo obrigado? Vocês acham que quem está sendo obrigado a pagar carbono? Vocês acham que essa turma não vai criar mecanismos para forçar que todo mundo pague? Porque o mercado já vai estar rodando. E eles vão usar exatamente essa mesma justificativa. Olha, infelizmente, eu não vou comprar de você porque você não é ESG. E o meu marketing depende disso, na hora da dúvida. Então eu vou comprar da JBS. E a JBS, mesmo sem precisar, ela tá pagando. Quebre. Porque você não é da turma, você não é da patota. Eu sou maluco? O que eu tô falando, você acha que eu sou maluco no que eu tô falando? Que não vai acontecer, que eu tô inventando coisa? Você acha que eu tô realmente viajando demais na maionese? Petrobras espera a conclusão de venda da Braskem até fevereiro. Esse post aqui eu achei sensacional. De verdade, eu gosto do post de Renato, mas esse daqui ele se superou. Em 4 parágrafos. Que tipo de risco o Brasil pode enfrentar ao vender a participação de uma empresa de capital misto para outra empresa, que é uma estatal de outro país? O que garante que, assim como é feito por parte do mercado financeiro, BlackRock, Vanguard e demais, esse novo acionista, que no final do dia é um país, a DNOC, Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, não utilize a sua participação para promover uma agenda política e ideológica por aqui. Um ativo de tal magnitude e importância não pode ser analisado somente por risco versus retorno e dinheiro no caixa. O mundo mudou. E só lembrando, eu não sou contra a privatização. Eu não sou contra privatizações. Porém, é nítido que os mercados estão sendo vítimas da influência política do dinheiro. As sanções, as ONGs, os grandes fundos. Se já está assim com a Braskem estatal, imagina a Braskem estatal de outro país, né? A turma da esquerda até brincou, falou, olha, finalmente o Lula vai reestatizar. A turma de esquerda que está criticando o governo. O Lula vai reestatizar para outro país. A estatal de outro país vai comprar. E esse é um grande ponto, né? Você vê,
Tem vários países com seus fundos soberanos e suas estatais que dão lucro e compram outras estatais. Só no Brasil que não dá certo isso. Na verdade, na gestão de Bolsonaro, Bolsonaro provou que as estatais dão muito lucro. Dão muito lucro. Eu estava ouvindo explicação esses dias. Não sou contra a privatização, mas eu acho que realmente são questões muito mais complexas do que às vezes se colocam. No Brasil tem um grande ponto, né? Que se você não privatiza, o PT vai e faz a festa. Então muita gente arravou com razão por causa disso. Mas eu tava vendo um ponto que era o seguinte, o cara falando, cara, se você não tem estatal para trabalhar e gerar um lucro, gerar um caixa, o governo vai ter que tirar esse caixa de outro lugar. Então vai ter que ficar aumentando a arrecadação, aumentando imposto. Se o governo não tem nenhuma fonte de renda, um estatal querendo ou não, ele dá lucro. Estatal como a Braskem, pelo amor de Deus. E aí, conectando esse assunto com outro também de suma importância, não vai dar tempo de comentar sobre o que o Valdemar está aprontando a nível eletrônico, vai comentar amanhã. Foi bom não explicar muito na introdução. Crise da produção. Veja quanto o Brasil precisa investir para retornar ao nível recorde dos anos 70. Bom, gente, olha só. O fluxo natural da vida é você acorda de manhã, escova o dente, abre os olhos, né, faz um monte de coisa, toma café, vai trabalhar e produz, e produz, produz. Você tem que produzir. É a vida. Então, em tese, você tem que ter amanhã um pouco mais do que hoje. Às vezes você tem as intempéries do problema, às vezes o governo te dá uma rasteira, mas estamos pior do que nos anos 70. O que está acontecendo com o país? O Brasil precisa investir anualmente de forma sustentável 456 bilhões na indústria de transformação por um período de 7 a 10 anos para retomar o mesmo patamar de produtividade da década de 70. Tu sabe o que é indústria de transformação? A Braskem. É a indústria que pega, sei lá, substância bem crua e transforma em algo para ser utilizado em outro processo mais avançado. É como você pegar, sei lá, o minério de ferro e você produzir aqui, ó, tá aqui, ó, a barra de ferro ou a barra de aço, tá aqui, ó. Aí com aço a empresa vai lá e faz outra coisa. Ou então você pega lá, sei lá, os inúmeros elementos que vão dar origem ao plástico. Você junta tudo, você fala, aqui, ó, agora tem o PVC, tudo bonitinho, né, tudo cortadinho, farelo, tá aqui, ó, tá o PVC, pronto, tá aqui o polietileno. É isso que faz, é uma indústria de transformação, que é as indústrias que produzem um produto final, sei lá, a empresa de garrafa vai lá e compra da Braskem o PET, pronto, agora ele vai fazer a garrafa PET, mas comprou da Braskem. Se você não tem essa base, fica um gap. E um Brasil, e um país sem tecnologia, sem as patentes, etc., é muito difícil você ter, sei lá, telefones de última geração sendo totalmente fabricados nacionalmente, se você sequer tem a indústria de transformação. Você tem o extrativismo, depois do extrativismo tem a indústria de extração, depois tem a indústria mesmo de produção. Então, se você quer construir uma bateria elétrica, antes você tem que processar o lítio. Tem que transformar, né? Para você poder usar ele. A indústria de transformação é considerada estratégica para o desenvolvimento do país, porque desempenha um papel de fortalecimento de todo o setor produtivo brasileiro. A indústria perdeu investimento e está muito longe da fronteira tecnológica e de boa capacitação de mão de obra. Esses são os problemas reais do Brasil. Não é SG. A gente tem que investir em curso técnico. Na qualidade do professor. Não é nem assim, não, beleza, tem que comprar os equipamentos, mas, gente, às vezes é pouca coisa pro cara começar. Às vezes é muito mais ter vaga, o cara estudar, uma mensalidade que caiba no bolso, do que ficar avançando aí com a agenda SG. E ela traz um ponto. A financiarização da Faria Lully e o extremismo ambientalista estão destruindo o Brasil. Eles falam isso daí. A gente está caminhando para a questão realmente da financiarização do Brasil. E eu já dei esse exemplo. E eu acho que aqui nesse canal, eu sempre me esqueço, mas eu já dei esse exemplo aqui no canal. Financiarização. E o que seria isso? Você tem um modelo de planeta que funcionava sempre, e sempre foi assim, que é um planeta, um modelo produtivista. Você produz, e agora você entrou no modelo financeirista. Eu criei esse nome agora. Realmente assim, é financiarização da economia. É só troca de dinheiro. Eu falo, não, eu botei aqui um dinheiro na bolsa, e fez isso, fez aquilo outro, eu vendi ação, depois eu comprei, fiz... Tá, e no final do dia, mano, o que foi que você produziu com isso? Nada. Nada. Tá entendendo? E aí eu trouxe esse post aqui, ó. Tá aqui o que se tornou o Brasil hoje. Pague suas contas em 2 minutos. Então, virou emprego agora. Você ganha dinheiro com aposta esportiva. É isso. Quem tá promovendo? Luva de pedreiro.
Saímos da sociedade, onde as pessoas estudavam, faziam curso técnico, construíam alguma coisa, sabe? Seguiam uma carreirinha, um aprendiz, e acrescenta lá, o cara aprendia de mecânico, virava mecânico, daqui a pouco achava um carrinho na situação boa, às vezes ganhava até dado, porque o carro era perda total, vai pegando umas peças, tem um carro, o carro vira uma van, daqui a pouco faz um serviço extra, junta o dinheiro, surge a oportunidade, tem um terreninho, construi sua própria mecânica, daqui a pouco vira um mini empresário, daqui a pouco o aprendiz que um dia ele foi na vida, ele contrata para seguir o próximo passo. Então, sei lá, o pedreiro, o ajudante de pedreiro que vira o empreiteiro e contrata um novo ajudante de pedreiro. E o mundo sempre girou assim, né? Mestre e aprendiz. Produzindo. Olha o que virou o Brasil. O Brasil de Lula. A financiarização da economia. Outro tema que a gente comentou, eu acho que no vídeo de segunda-feira, quando eu tava falando, eu falei, gente, só para dar um exemplo aqui, ó, de como resolver o problema da Zona Franca de Manaus, um projeto de longo prazo, a gente tem que investir em infraestrutura. Eu falei exatamente isso. Porque se tem a infra para você baratear o transporte, facilitar a integração para os insumos chegarem lá mais barato e vir para cá também mais barato, eles conseguem trabalhar com uma margem menor e continuar sendo, né, competitivo. Seca na Amazônia, dificulta o envio de produtos da Black Friday e ameaça o Rorô Caboclo. Entenda. Não tem rodovia. A BR-399 não sai do papel. O Marinha não deixa. O Ibama não deixa. Esses são os reais problemas do Brasil. Não é crédito de carbono. Tá aqui. É gerar emprego. A gente tá num ponto que é fácil. Porque é tanta coisa ruim que para resolver tá fácil. Não é aquele país que já tem indústria de ponta produzindo semicondutores, né? Já tá naquele nível. Não, a gente sequer tem indústria. A gente sequer tem estrada. E nem estrada a gente tem. Então, assim, o que tem que fazer agora tá óbvio. A gente não tá no nível que a gente tem que ir agora, velho. Qual é a solução? Que a gente já tentou de tudo. Não, a gente tá no ponto do óbvio. Faz uma estrada. Constrói um trilho de trem. Sabe? Cria um curso técnico. Enquanto os países tá tendo briga pra doutorado, no Brasil, assim, mano, só um curso técnico já ia melhorar muito. Porque não tem a mão de obra. Governo estuda acionar termoelétricas por causa da seca do norte. Ah, é? Termoelétrica funciona com o quê? Com catavento, é? Como é que funciona? Normalmente queima diesel. Derivado de petróleo. Bacana, né? Mas o petróleo é malvadão. Marina não deixa explorar a região ali do Amapá da margem equatorial. Para criar cortina de fumaça, liberou lá no Rio Grande do Norte. Aí tá aí, ó. Libera no Amapá, Marina. Libera no Amapá. Gente, é um absurdo tudo que tá acontecendo. É um grande absurdo. As soluções do Brasil são tão óbvias para esse primeiro momento, né? Essa solução não tem, mas assim, o que tem que ser feito nesse momento tá óbvio. Mas não, olha as preocupações das pessoas. Eu vou comentar do Valdemar. Vou comentar que ainda tô em 58 minutos. Comentar de forma rápida. Eu tô puto da vida mesmo, mas vejam só. Agora de manhã, saiu essa nota. Entenda por que Salles, após desistir da disputa, disparando críticas, voltou a aspirar a prefeitura de São Paulo. Essa é a manchete. E essa nota é interessante que, mais uma vez, o Isaac Félix foi falar com a turma da Globo. Sempre ele, né? O vereador do PL de São Paulo. Ele rechaçou a possibilidade do ex-ministro ser candidato do partido. Pelo PL, não será candidato. Ele mesmo sabe disso. Não falou comigo. Não falou com Carlinhos, né? O Carlinhos, não, Antônio Carlos Rodrigues, nem com o Valdemar, que inclusive ele fala mal todos os dias. Se o Salles quer ser candidato, que renunciar ao mandato, se lance. Usar o PL de trampolim, não. O PL está com Nunes. Bom, o Antônio Carlos só foi eleito por deputados como Salles. Ele entrou porque ele voto ele não tem. Foi o último a entrar, viu? Só para avisar. Então, se tem alguém usando o PL, eu acho que é o Antônio Carlos, viu, Isaac? E você não entendeu porque eu tô falando isso. Tá falando, tem que sair do PL. Mas o Salles está tentando sair. Tudo indica isso. Saiu essa nota aqui na CNN. Não vou bater o martelo sobre a manchete. A manchete fala assim, ó, Bolsonaro dá aval para Salles mudar de partido e abre disputa no bolsonarismo. Só que a matéria diz, ó, Salles pediu que o partido libere para buscar outra sigla sem correr o risco de perder o mandato. Mas o Valdemar não libera. Você vê como é a coisa? O cara fala, se quiser, saia. Aí fala, pô, então deixa eu sair. Não, não vai sair não. Não vou deixar tu sair. Ué, bicho. Mas por que Valdemar não vai deixar sair? Porque para você disputar, você tem que estar pelo menos 6 ou 8 meses já afiliado no partido. Acho que é 6 meses antes da eleição.
Então o Valdemar vai segurar. Segura, aí deixa. Por quê? Porque não vai ter concorrente. Não vai ter concorrente. Como o Duda Lima, o braço direito do Valdemar, tem o contratão gordo, né? Do marketing, o marqueteiro. O Valdemar tá do lado do Duda Lima, né? O Salles fez esse tweet. Foi esse tweet aí que gerou o alvoroço na imprensa. Back to the game. De volta ao jogo. Nicolas mandou um joinha, bandeira do Brasil. A Basília fala: Pele culpa Boulos por greve do metrô e volta a negar apoio a Salles. A CNN, Valdemar disse que greve diferencia esquerda de direita e, apesar de pressão interna no partido, não irá apoiar Salles. O deputado escreveu que está de volta. Peraí, então, Valdemar, não precisa apoiar Salles, não. Deixa o Salles sair então, cara. Mostra que tu é homem. Mostra aí que não é o contrato do Duda Lima que tá te segurando, irmão. Mostra que não é por dinheiro. Solta o cara. Bolsonaro diz a Valdemar que só escolherá vice de Nunes, mas só em 2026. Aí fala assim, na conversa Bolsonaro diz a Valdemar, se decidir mesmo apoiar a reeleição do Ricardo Nunes, tem essa possibilidade, o vice só vai ser escolhido em março de 24. O acerto foi confirmado da coluna pelo Van Garten, advogado de Bolsonaro. O Van Garten participou da reunião de Bolsonaro com Valdemar, que aconteceu na sede do PL. Até então, Valdemar vinha defendendo que o vice na chapa de Nunes deveria ser Milton Leite. Esse daí... não nem... Olha, era complicado. Complicadíssimo. Nossa. Segundo aliados de Bolsonaro, a indicação da vice cabe ao ex-presidente, que tem capital político, e só deve ser feita em março de 24, para que a viabilidade eleitoral de Nunes seja avaliada com mais precisão. Sim, acho que isso aqui faz muito sentido. Mas o Valdemar tá com a pressa, rapaz. Pressa. Antes de se reunir com o Valdemar, Bolsonaro conversou em Brasília nesta quarta com o deputado federal Salles, que tenta o aval do ex-presidente para ser candidato a prefeito contra Nunes. Segundo apurou a coluna, Salles estava acompanhado de outros parlamentares e voltou a defender junto ao ex-presidente que ele é a melhor opção para o bolsonarismo na eleição em São Paulo. A irritação de Flávio Bolsonaro com Valdemar. Flávio avaliou que Valdemar não poderia ter feito um movimento desses sem combinar antes com a bancada no Senado. Qual movimento? E se encontrar com Flávio Dino. Tá todo mundo reclamando do Valdemar. A principal queixa dos bolsonaristas sobre o encontro de Valdemar com Flávio Dino, que foi o seguinte, cara, não foi nem a conversa em si, que se realmente foi candidato, beleza, mas Valdemar não levou ninguém. E mais do que isso, pra que Valdemar ia dar entrevista? Só que aquilo que eu penso é o seguinte, ó, é que se ele fosse, que levasse alguém do partido, realmente, próximo do ex-presidente. Não ir com o Altineu, né, Valdemar? Tá duro, viu? Tá difícil. E assim, antes de falar da próxima, gente, não é defendendo a candidatura do Salles, não é defendendo a candidatura de ninguém, não é defendendo o Van Garten de vice nem nada. É apenas criticando o Valdemar. Eu tô comentando isso aqui, eu não tô, sabe? Eu não moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu não quero bolo de jeito nenhum. Não quero bolo de jeito nenhum. Agora o que o Valdemar tá fazendo, isso não é coisa de homem. Se o Valdemar fosse homem, no mínimo, ele tinha que falar, ó, vou deixar o Salles sair do partido. Pra mostrar que não é o dinheiro do contrato do Duda Lima que tá me fazendo sabotar o Salles. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque tá dureza, bicho. Fica esse questionamento. É Valdemar. É por isso, Valdemar. É o contrato do Duda Lima, Valdemar. Seu amigo, braço direito. Rapaz, esse Valdemar tá demais, viu? Todo santo dia aprontar. A sorte dele é que precisa ter um partido. Ninguém quer um racha, ninguém quer um novo PSL. Ninguém quer ficar sem partido. Tá boa, bicho. É só vem a nós. Só vem a nós. O que eu tô postando pra comentar? Comentando não, que já tá com 1 minuto e 4. Ela precisa ter um pouco mais de tempo. Mais treta também. É só vir a nós, pô. Cadê o vosso reino, Valdemar? Vem um pouquinho de vosso reino. Sério, gente. Eu tô pegando demais no pé, de coração, de querer que o nosso glorioso presidente do PL, Valdemar, entenda que é Bolsonaro que tem votos. Entenda que tem pessoas neste país que estão preocupadas com a agenda. Não só estão preocupadas com Boulos ser derrotado, mas também estão preocupadas assim, cara, tá beleza, o Boulos perdeu. Mas e aí? E aí? Porque o prefeito é a agenda SG. O prefeito, bota aí que nos SG, você vai achar matéria sobre isso, ele mesmo falando do tema. 100% SG. Que prefeito é esse, pô? Ele vai mudar? Ele vai cair na real? Ele quer vir pra direita? Ele quer ser tipo aquela Rosana Vale, que falou, pô, tava lá no PSB e Bolsonaro abriu meus olhos, eu despertei.
tem muita gente que tá cega, às vezes acha que tá fazendo o melhor. Esse papinho cola. Quantas pessoas não acreditam? Nossa, meu Deus, estou ajudando o planeta. Gente que às vezes nem acompanha a política de perto, ou às vezes tá preocupado com outras coisas, vem da velha política. Assim, cara, qual aceno, bicho? Qual aceno? A gente já sofre o dia todo na mão do PT, absurdo após absurdo. E aí, para tentar ter um avanço de uma agenda realmente assim, de valores cristãos, conservadores, tá aí debaixo de Bolsonaro, cara, Valdemar não mexe uma palha. Pelo contrário, as notícias que saem é só reverberando. A turma do PL que colocou lá digital. Graças aos Valderminions, a Câmara ontem não ficou obstruída. Na boa, viu? Na boa. Mas enfim. Fico por aqui. A gente não para, né? Perdemos mais uma, mercado de carbono. Perdemos no Senado. Ainda tem a Câmara. Na Câmara a gente tem mais deputados, né? Mas tem o Valdemar. Valdemar! Não venha defender o mercado de carbono, Valdemar. Pelo amor de Deus, vê se fica quieto dessa vez. Dessa vez não dou entrevista defendendo e falando mal de Bolsonaro como você sempre faz. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Não passei nenhum vídeo aqui hoje, né? Então não tenho que mandar lá no canal. E compartilhe o vídeo. Tem uma brasileira também, kimpai.com.br. Volta amanhã. Não fique chateado comigo, nem com os deputados. Vamos tentar entender porque eles votaram também a questão do carbono. Mas temos que melhorar o debate. E temos que continuar lutando, realmente, pelo crescimento da direita, velho. Não dá pra ficar da forma do jeito que tá. É isso, gente. Fui.